dar continuidade à gravação aqui de vídeos, abordando assuntos diversos aqui que é cobrado em concurso público, né, na área de informática. E hoje nós temos aqui uma questão sobre o Word 2007, uma questão também sobre o Excel 2007, questões sobre os aplicativos da Microsoft, né, que fazem parte de um conjunto de aplicativos denominado Microsoft Office. Então essa questão aqui sobre o Word 2007 pergunta: o cabeçalho e o rodapé pode conter, além de número da página, a quantidade total de páginas do documento no Microsoft Word 2007, escolhendo o modelo página X de Y inserido por meio da aba. Então, a novidade em relação ao Word 2007, né, em relação às versões anteriores, justamente esse sistema de abas, de guias na parte superior da tela, ao invés de menus. Então, antigamente a gente tinha o menu arquivo, o menu editar, o menu exibir, o menu inserir, os menus das janelas do Excel, do Word, até a versão 2003. E nas versões 2007 e 2010 a gente tem esse sistema de abas. Então, no caso aqui, a gente vai passar para uma janela do Word 2007, aqui ela. Então, na parte superior da tela, a gente tem essas abas: início, inserir, layout da página, referências, correspondências. Então, nós temos várias abas que são utilizadas e cada aba apresenta um conjunto de botões, de ferramentas. Então, no caso, ao invés de nós termos aqueles menus em forma de texto, nós temos hoje essas abas que apresentam diversas ferramentas. Então, aqueles vários comandos que nós tínhamos no Word 2003, por exemplo, hoje eles estão disponibilizados também, são disponibilizados aqui na janela do Word 2007, através de ferramentas, de botões, né, com uma descriçãozinha ao lado. Então, se nós tivermos o que hoje ainda é muito comum, questões de Word 2003, onde a pergunta é: a aplicação no cabeçalho ou no rodapé da numeração de páginas, né, é possível através... Então, quando você utiliza o comando cabeçalho e rodapé no Word 2003, que é através do menu exibir, nessa versão do Word, então você tem uma barrinha de ferramentas, e nessa barra de ferramentas do cabeçalho e do rodapé, você tem um botão para inserir na posição onde está o cursor dentro do cabeçalho ou do rodapé o número da página, e tem um outro botãozinho ao lado que determina o número total de páginas que tem no documento. Temos também o comando número de página que está no menu inserir do Word 2003. Como a nossa questãozinha aqui é do Word 2007, então a gente vai passar aqui para uma aba chamada inserir, na parte superior da tela. Então é uma das coisas que a gente fala bastante, né, em relação à comparação que se faz ao Word 2003 e o Word 2007, que nós tivemos esse tipo de atualização para o sistema de abas, digamos assim, no Word 2007, é que uma questão sobre cabeçalho e rodapé no Word 2003 seria menu exibir, comando cabeçalho e rodapé. No Word 2007 já seria a aba inserir e não exibir. Então, inserir, nós temos o botão para inserção do cabeçalho, botão para inserção do rodapé e temos o botão número de página. E nesse botão para inserir a numeração das páginas, você tem aqui, olha, se essa numeração vai ficar no início da página, na posição de cabeçalho, ou no fim da página, na posição de rodapé. Então você determina aqui, passando para o item correto, e depois você vai passando aqui uma certa quantidade de modelos de inserção dessa numeração. E já no finalzinho dessa lista, o que a gente tem? Página X de Y, justamente o que aparece na questão, que é para inserir na posição do início ou do fim da página, que foi escolhido pelo usuário, se você vai inserir a numeração de páginas com o total de páginas ou não. No caso aí, página X de Y já é para inserir o número da página com o número total de páginas ao lado. Então, o recurso que nós devemos utilizar aqui, nessa versão, que é o Word 2007, é a aba inserir, certo? Através dessa caixa aqui de botões, desse grupo chamado cabeçalho e rodapé, através do botão número de página. Então, nós vamos procurar aqui. Nós temos aqui que na aba inserir, no grupo cabeçalho e rodapé, você pode usar o botão número da página. E realmente foi essa sequência que nós utilizamos. Através da aba inserir, passar para um grupo de botões chamado cabeçalho e rodapé,
e usar os recursos do botão número da página. Então, realmente é como a gente deve aí proceder para colocar o número da página com o número total de páginas numa mesma posição no cabeçalho ou no rodapé de um documento do Word 2007. Então, aqui nós ainda tínhamos a aba inserir, grupo cabeçalho e rodapé, botão cabeçalho ou botão rodapé. Aí é para se definir um layout, um modelo para inserção de textos, de conteúdos na área do cabeçalho e do rodapé. Para inserir o recurso de número da página com total de páginas, deveria ser no botão mesmo número da página. E as outras opções aqui, a letra C indicava layout da página, a letra D layout da página, a letra E layout da página. Então, seria pela aba inserir e não layout da página. Vejamos aqui uma outra questão. Assinale a alternativa correta sobre o Microsoft Word 2003. A letra A nos diz, os marcadores, esses marcadorzinhos aqui, eles estão disponíveis na réguazinha da parte superior da tela, na régua horizontal. Servem para alinhar o texto à esquerda, centralizado, e à direita, respectivamente. Bom, esses botões aqui não são botões de alinhamento de texto. Na verdade, são botões que aplicam um determinado recuo de texto para um parágrafo ou para um conjunto de parágrafos selecionados. Nós vamos aqui mais uma vez alternar para uma janela do Word, certo? Aqui no caso Word 2007, mas nós não vamos ter nenhum problema no caso desses botões, porque tem a mesma funcionalidade do Word 2003, no Word 2007. E nós temos eles aqui, olha, no início da barra que indica aqui a régua horizontal. Então, na verdade, são 3 botões. Um que fica na parte superior, outro que fica na parte intermediária e outro que fica lá embaixo. Um é uma setinha para baixo, chamado recuo da primeira linha do parágrafo. O outro é uma setinha apontando para cima, chamado recuo deslocado. E o outro é apenas um quadrinho na parte inferior, chamado recuo da esquerda. A função de cada um deles: como o nome desse primeiro aqui da parte superior, que é uma setinha apontando para baixo, é recuo da primeira linha, ele vai aplicar o recuo que o usuário determinar para a primeira linha do parágrafo, apenas. Então vejamos aqui, clica em qualquer ponto do parágrafo, aponta para o botãozinho lá em cima, vai aparecer uma descriçãozinha, recuo da primeira linha, clica com o botão esquerdo, segura e vou arrastar aqui até 2 centímetros na régua. Então vejam que esse recuo ele foi aplicado somente à primeira linha do parágrafo. O nome do botão é recuo da primeira linha. O botãozinho que fica logo abaixo dele aqui, inicialmente, que é uma setinha para cima, chama-se recuo deslocado. Então serve para que você aplique um ajuste de recuo da segunda linha do parágrafo até a última. Então, esse aqui de cima é só para a primeira linha, esse intermediário é para as demais linhas do parágrafo. Então, recuo deslocado, que é a descrição que aparece, eu clico, vou arrastar até 1 centímetro na régua e soltar. Então, foi mantido aqui o mesmo recuo da primeira linha, mexeu apenas aqui com o recuo de espaçamento da segunda linha diante do parágrafo. E o último botãozinho, que é só um quadrinho que fica abaixo do recuo deslocado, já nessa linha azul aqui da régua, chama-se recuo à esquerda. Então, esse botão, quando utilizado, ele ajusta um espaçamento para todo o parágrafo. Então, o que vai acontecer aqui? Tanto a primeira linha como as demais, olha, elas vão alterar de recuo. Se eu arrastar esse botão aqui de 1 centímetro, que é onde ele está, para 2, vejam que ele mexe tanto com o botão recuo da primeira linha, com o botão recuo deslocado. Então, mexeu com os dois. Então, com isso a gente pode dizer que ele faz um recuo do lado esquerdo para todas as linhas do parágrafo. Ok? Então, não vai centralizar, não vai alinhar a esquerda, alinhar a direita, nada disso. Na verdade, vai aplicar recuos de texto para parágrafos. O primeiro, somente para a primeira linha do parágrafo. O segundo, da parte intermediária, da segunda linha em diante. E o terceiro aqui embaixo, para todas as linhas do parágrafo. Então, os mesmos recursos que nós temos também na réguazinha horizontal do Word versão 2003. E no Word 2003 nós ainda poderíamos também utilizar a janelinha parágrafo, aquele comandozinho do menu formatar. Menu formatar,
opção parágrafo. Aqui na guia início, nós temos aqui o grupo denominado parágrafo e cada um desses grupos aqui, eles apresentam aqui uma pequena setinha no canto inferior direito do grupo, que é para abrir a janela de opções. Então aqui para o grupo parágrafo, a gente tem essa setinha aqui do lado, ó, mostra a caixa de diálogo parágrafo. Justamente aquela caixinha de diálogo que a gente tinha no menu formatar a opção parágrafo do Word 2003. E aqui a gente tem, ó, recuo da esquerda, recuo da primeira linha e recuo deslocado, de deslocamento. Então nós podemos aí utilizar a caixa de diálogo parágrafo. Aqui no Word 2007, guia ou aba início, grupo, parágrafo. E no Word 2003, menu formatar, opção parágrafo. Essa é a função de cada um desses botõezinhos aí, nada de fazer ou realizar alinhamento de texto. Falso. B de bola. O cabeçalho e o rodapé pode ser exibido no menu inserir e depois selecionando a opção cabeçalho e rodapé. Bom, seguinte, como a questão é do Word 2003, o item está errado, porque no Word 2003 nós comentamos na questão anterior que esse comando cabeçalho e rodapé ele se encontra no menu exibir do Word 2003. No Word 2007 se encontra na aba inserir, na guia inserir, grupo, cabeçalho e rodapé. Então se fosse uma questão do Word 2007, nós iríamos passar aqui para a aba inserir, grupo, cabeçalho e rodapé. Então não seria exibir. Então a exibição de uma caixa para a edição do cabeçalho e do rodapé, no Word 2003, menu exibir. No Word 2007, aba ou guia, inserir, grupo, cabeçalho e rodapé. Então, como a questão aqui se refere ao Word 2003, o item B está errado. O item C diz, o Microsoft Word possui um recurso chamado autoformatação ao digitar, que tem como exemplo a substituição de hífens por um traço. Então, esse recurso autoformatação, ele existe realmente no Word, certo? E esse recurso é para que automaticamente algum tipo de correção seja feito no Word, ou algum tipo de formatação automática. Então, por exemplo, hífens, ao teclar Enter, sejam substituídos por um traço, né? Então nós temos alguns recursos no Word, autocorreção, autoformatação, autotexto, que automaticamente permite, ao se digitar algo, e se teclar Enter, ou em algumas situações teclar o espaço, isso automaticamente seja substituído, certo, por um outro elemento qualquer. E um deles é esse aí. Então, no caso, é o item correto da questão. Letra C. Ainda teríamos aqui a letra D. O recurso de ortografia e gramática funciona comparando as palavras e frases com o dicionário. Até aí, tudo bem, tranquilo. Este dicionário não pode ser alterado pelo usuário, não sendo assim possível incluir novos termos ou palavras. Isso daí é falso. Nós sabemos que ao digitar alguma palavra errada, de forma errada, por exemplo, escrita, colocar aqui um Y, então automaticamente ele vai exibir aqui um sublinhado ondulado e vermelho. Então se eu quiser adicionar essa palavra escrita com Y ao dicionário, para que isso não ocorra mais na digitação nesse documento ou até em outros documentos, nós podemos simplesmente clicar com o botão direito do mouse, né, e pedir aqui para adicionar ao dicionário. Ou dentro da verificação de ortografia e de gramática completa do documento, nós poderíamos também pedir na caixa de diálogo que abrisse, pedir para adicionar essa palavra ao dicionário, né? Então, nós temos aqui uma guia chamada revisão, está aqui aquele botãozinho bastante conhecido do Microsoft Word, ABC, verificar ortografia e gramática. E ao clicar nesse botão, ou usar o atalho de teclado, que é F7, ao mostrar que essa palavra estava errada, o usuário
poderia pedir para adicionar o dicionário, ou ignorar, ou solicitar a correção por meio de alguma sugestão apresentada pelo programa, certo? Então, no caso, nós podemos colocar, adicionar palavras e depois podemos também até retirar. Porque essas palavras que são adicionadas, elas são colocadas em um local à parte, fora aquelas palavras que já vêm no dicionário português brasileiro padrão no Word. Então, nós poderíamos aqui, no botão Office, se redondinho no canto da tela, clicar nesse comando chamado Opções do Word. E aqui onde temos Revisão de Texto, Dicionários Personalizados. Então, aqui, ó, lista do dicionário, está aqui a palavrazinha escrita com Y. Então, eu poderia selecionar e pedir para excluir do dicionário. Ok, ok e ok. Então, a palavra volta a ser marcada com um sublinhador ondulado e vermelho. Então, esse item aí ele está incorreto. É possível adicionar, sim, palavras, fazer alterações nesse dicionário. Tanto incluir, como depois, como nós mostramos, remover. E a letra E diz que no menu formatar, a opção fonte pode modificar o tipo de fonte, o estilo, de negrito, de itálico, sublinhado, o tamanho, mas não pode ser alterada a cor da fonte, o que é falso. No Word 2003, o comando fonte do menu formatar permite tudo que está aqui. Alterar o tipo de fonte, o tamanho, os estilos de negrito, itálico, sublinhado. A cor da fonte é possível também, além de alguns efeitos. Nessa versão aqui, no Word 2007, a gente pode clicar aqui nessa guia Início. E aqui no grupo denominado Fonte, clicar aqui na setinha para abrir aquela mesma caixa de diálogo, formatar a fonte de versões anteriores. Então aqui nós teríamos exatamente o recurso cor da fonte, está aqui ele. Então, o que mostra que esse item é um item errado. Então, nós tivemos aí duas questões sobre o Microsoft Word, né, e essas questões aí, uma do Word 2007, outra do Word 2003, e o bom nessas questões é que a gente pode ir fazendo as devidas comparações, porque o que a gente percebe é que, muitas vezes, as organizadoras, elas divulgam o edital e colocam simplesmente aplicativos desenvolvidos para edição de textos e planilhas, pacote Office e BR Office, mas não indica qual é a versão. Então, hoje em dia, causa essa certa dúvida no candidato, se ele precisa estudar a versão mais recente, se a organizadora ainda vai cobrar uma questão com uma versão mais atrasada, o que é muito comum hoje em dia. Você pega várias questões aí da Fundação Carlos Chagas, CESP-UNB, SES Gran Rio, e na maioria das vezes tem questões sobre o Word 2002, 2003, pouquíssimas vezes sobre o 2007. Né? A tendência é, lógico, que passe a ser cobrado questões do Word 2007, Excel, 2007 ou até 2010. Mas nós estamos trazendo ainda aqui questões sobre as duas versões. Então, em breve, a gente volta para continuar essa resolução de questões.